Imagine existir uma cidade tão poderosa que quase fez com que Roma desaparecesse. Uma cidade rica, uma potência do Mediterrâneo, e que colocou um dos maiores generais da história na frente das muralhas de Roma e fez a cidade lutar por mais de um século. Na história descontada de hoje, eu vou te contar sobre Cartago, a potência que quase fez com que Roma deixasse de existir e foi varrida do mapa por conta disso. Primeiro de tudo, o que era Cartago e onde ficava essa cidade? Bom, Cartago ficava onde hoje é a Tunísia, e ela foi fundada mais ou menos em 813 a.C. O surgimento de Cartago está relacionado a vários mitos, e um deles, o mais famoso, é que a cidade teria sido fundada pela princesa fenícia chamada Elisa, que, fugindo de brigas da sua cidade natal, de Tirso, na Fenícia, no atual Líbano, ela se mudou para o norte da África, junto com algumas outras pessoas, e construiu lá uma cidade. E nessa região, depois de negociar com algumas pessoas que moravam lá, essa princesa ela fundou a cidade de Cartago, ali na colina de Birso, que é couro de boi. Essa história foi contada pelo historiador romano Justino no século I a.C. Então, Cartago ela foi fundada por fenícios, era uma cidade fenícia, e que ela se tornou uma potência ali no Mediterrâneo aos poucos. Ela era uma rota comercial, ela fazia parte de uma rota comercial muito importante e servia também como posto comercial dos fenícios. Então ela estava situada numa zona estratégica que permitiu com que ela crescesse. E Cartago, eles já dominavam a metalurgia, eles também já dominavam a fabricação de armas, então tudo isso fez com que Cartago, que significa cidade nova na língua fenícia, prosperasse ali naquela região. Os fenícios lá no século 8 a.C., eles vão começar a ser dominados por outros povos e Cartago vai se tornar uma cidade independente ali e que vai continuar prosperando e vai se tornar uma cidade de destaque na região. Os cartagineses eles vão expandir a sua dominação ali por aquela área, cada vez mais, vão se tornar uma cidade muito importante e eles vão começar a bater de frente com outras cidades que eles vão chamar a atenção, como os gregos e os cartagineses, eles vão entrar em conflito. E além disso, Cartago também vai dominar a Península Ibérica. Então Cartago vai começar a dominar várias outras cidades ali perto do Mediterrâneo, e isso vai chamar cada vez mais atenção, principalmente a atenção de Roma. Essa atenção de Roma vai fazer com que essas duas cidades entrem em conflito para ver quem era a maior cidade ali do Mediterrâneo. E esse conflito ficou conhecido como Guerras Púnicas. Essas guerras púnicas vão durar mais ou menos de 264 a.C. até 146 a.C. E as guerras púnicas elas vão receber esse nome porque os romanos chamavam os fenícios de púnicos. E como os cartagineses eram fenícios, eles foram fundados por fenícios, o termo acabou pegando. Então por isso que tem esse nome Guerras Púnicas. Então é mais um século ali de conflito e ela vai ser dividida em 3 fases. Bom, a primeira fase das guerras púnicas foi breve e se concentrou na disputa pela ilha de Sicília. Roma construiu um grande exército e conseguiu vencer Cartago, conquistando a sua primeira província fora da Península Itálica. Então, por isso que essa primeira fase foi importante. Mas logo depois nós temos a segunda fase, chamada de Segunda Guerra Púnica. E essa fase deu bem mais trabalho para Roma, principalmente por conta de um cara chamado Aníbal. Quem era Aníbal? Aníbal era filho de Amílcar Barca, um governante de Cartago, e esse governante de Cartago deixou uma coisa muito importante para o filho dele, que foi o quê? O ódio contra Roma. Então, o Aníbal ele cresce ali, odiando os romanos, e isso vai fazer também com que essa guerra púnica, a segunda fase da guerra púnica, gere para Roma uma das suas piores derrotas da história. Só que o Aníbal, ele queria chegar em Roma. Ele sabia que ele não poderia chegar por meio do mar, porque Roma estava com uma frota naval cada vez maior, então ele teve uma solução, que era o quê? Cruzar os Alpes para conseguir chegar em Roma. Só que isso era muito difícil de se fazer naquela época. Só que mesmo assim ele vai conseguir. E ele vai conseguir isso com uma frota de mais ou menos 15 mil cavalos e elefantes. Ele vai levar 37 elefantes para essa guerra e esses elefantes eles vieram lá da Ásia, eles são uma herança dos indígenas asiáticos que o Aníbal vai usar contra Roma. E o Aníbal ele vai gerar com Roma uma das suas piores derrotas. As batalhas mais famosas são 3. Os conflitos de Trébia, mais ou menos ali
em 218 a.C., e o Lago Trasimento, em 217 a.C. Esses conflitos mostraram a genialidade do Aníbal. E o Aníbal ele costumava provocar os seus adversários. Ele mandava uma pequena frota na frente e atraía os soldados romanos para uma emboscada. Então ele conseguiu vencer várias batalhas dessa forma. E a batalha mais sangrenta para Roma é a Batalha de Canas, mais ou menos em 216 a.C., e que foi uma das maiores derrotas da história romana. E é dito também que o Aníbal conseguiu matar cerca de 100 mil soldados romanos. Então ele era alguém que Roma, primeiro, não gostava muito, e segundo, que fez com que Roma perdesse bastante também. A guerra vai durar um pouquinho mais do que o Aníbal imaginasse, então eles vão ficar ali no sul da Península Itálica por um tempo, sem serem perturbados pelos romanos. Os romanos eles começaram a adotar o que eles chamavam de tática fabiana, que era por conta do mandatório de Roma Fábio V, que fazia uma estratégia de evitar conflitos corpo a corpo com Cartago, porque eles sabiam que eles iam perder. Então, qual era a estratégia? Ficar na defensiva e fazer com que Cartago ficasse lá sofrendo e esgotasse seus recursos. E isso vai dar certo. Porque o Aníbal não vai conseguir suprimentos de Cartago, Roma também não vai deixar com que outros suprimentos cheguem até o exército do Aníbal, e os elefantes vão aos poucos morrer. Então, o Aníbal ele vê o seu exército cada vez mais desgastado e Roma vai se aproveitar disso. Então, eles estavam no impasse, porque Roma não tinha como vencer corpo a corpo Aníbal, e Aníbal não tinha como invadir Roma 100%, porque o seu exército não estava legal, eles não tinham suprimentos e eles estavam bem desgastados. Roma não vai desistir e vai armar outra estratégia. Eles vão mandar soldados para Cartago, para invadir Cartago, e aí o que o Aníbal vai ter que fazer? Ele vai ter que voltar para Cartago. Então aí que nós temos que o Aníbal ele vai ser derrotado por Roma, mesmo sem perder nenhuma batalha. Vai ser derrotado, então, por conta dessa estratégia que vai fazer com que ele volte para Cartago. Se ele volta para Cartago, as coisas vão dar ruim, porque ele vai perder várias batalhas contra um general romano chamado Cipião Africano, e ele vai realmente perder a guerra contra Roma. Só que as condições de paz para Cartago não foram nada boas. Por quê? Primeiro de tudo, eles perdiam suas possessões na Península Ibérica e em outros lugares que eles tinham dominado. E segundo, eles tinham que pagar altas indenizações para Roma. Então, tudo isso ficou um saldo bem negativo para Cartago. Só que Cartago só seria realmente dominada pelos romanos na Terceira Guerra Púnica, porque Roma já estava obcecada em derrotar Cartago. Depois de tudo que eles passaram, esses vexames todos, o Senado romano estava irritadíssimo com os cartagineses e eles realmente queriam destruir Cartago. E até um senador romano proclamou uma frase falando sobre Cartago, que é essa frase: delenda est Cartago, ou seja, Cartago deve ser destruída. Então eles realmente tinham uma obsessão em derrotar e fazer com que Cartago fosse ao pó. E quando Roma finalmente vence a Terceira Guerra Púnica, aí realmente Cartago vai se dar muito mal. Por quê? Os cidadãos vão se tornar escravos, todas as cidades ali de Cartago vão ser queimadas também, os rastros dos fenícios naquela região vão ser apagados. Então Cartago vai ser incendiada e vai ser quase reduzida ao pó. Por que a tomada de Cartago é tão importante para Roma também? Primeiro de tudo, por conta de tudo que aconteceu com os romanos, eles queriam realmente acabar com Cartago. Então tinha um sentimento ali de revanche. E segundo, esse foi o primeiro movimento de Roma conquistar alguma cidade fora da Península Itálica, fora da região onde hoje seria a Itália. Então, isso é algo que eu também já falei no vídeo anterior sobre a expansão romana. Então, se você ainda não viu, volta lá para ver. E se você estiver gostando do vídeo, não se esqueça de se inscrever, deixar o like e comentar, porque é muito importante. Então, qual vai ser o resultado de tudo isso? Em 146 a.C., a cidade de Cartago ela vai ser destruída pelos romanos e totalmente dominada por eles. E os romanos ainda vão escravizar cerca de 40 mil homens de Cartago. Só que hoje a arqueologia sabe que essa destruição não foi 100%, porque ainda sobraram ali alguns edifícios que ainda ficaram de pé por 100 anos. Mas o fato é que Roma basicamente destruiu Cartago, reduziu a cidade e a cidade não conseguiu chegar nem perto do que era antes. Em 29 a.C., o primeiro imperador romano, Otávio Augusto, ele vai fundar outra cidade ali onde era Cartago. Qual que é o saldo disso tudo? Além de Cartago ser a primeira cidade romana
conquistada pelos romanos fora da Península Itálica, o nome de Aníbal ainda vai amedrontar os romanos. Tanto é que tinha até um ditado chamado que o Aníbal estava ali na porta, por conta desse medo que os romanos também adquiriram do Aníbal, e ele vai se tornar um dos generais mais conhecidos da história, e algo que fez com que Roma tremesse e quase fosse destruída. Hoje, quando nós pensamos sobre o Império Romano, nós pensamos num grande império, num império que nunca foi derrotado. Mas não é bem assim como nós vimos. O Aníbal ele chegou bem perto de derrotar Roma e as coisas podiam ter sido diferentes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça, por favor, de deixar o like e de se inscrever, porque a cada semana nós temos mais vídeos sobre história. Até logo!